que o Banco Central está fazendo com a taxa Selic lá em 15%? Frear o cavalo. Falando, cavalo, segura. Só que todo mundo está em cima desse mesmo cavalo. Enquanto isso, o governo federal está expandindo o gasto, mantendo um déficit aí estimado em 70 bilhões para o final do ano. O Nil Márcio, que falou do Banco Central da Selic, ele disse aqui, eu faço bolinho de trigo em casa. Cara, olha que interessante, para você mesmo, é que você colocou como problema, o único problema, né, que não cresce por causa do Banco Central e também da Selic. O que eu tô dizendo isso é um dos motivos, mas não é o todo. Vamos lá, se o Banco Central, ele tivesse, por exemplo, ele não tivesse mais essa independência que ele tem hoje, o que aconteceria? A gente teria uma queda de juros ali para fins mais políticos do que necessariamente econômicos. Então você imagina, Nil, que funciona da seguinte forma: imagina que você está em um cavalo é a economia brasileira, e aí você tem duas pessoas. Você tem o governo, né, ou seja, você tem ali o poder executivo, e você também tem o Banco Central. Ambos, eles tentam fazer com que o cavalo não corra muito e não fique parado. Ou seja, que a economia não acelere muito ao ponto da inflação estourar lá em cima, a gente ter uma inflação como a gente teve na década de 80 e 90, e também que ela não pare, que ela não deflacione, que ela não estagne. E aí você tem medidas. Políticas fiscais, políticas monetárias. Políticas fiscais você pode ter ali, por exemplo, corte de impostos, você pode ter movimentações como o PAC, como algumas medidas do governo. E de outros você tem as políticas monetárias que são feitas pelo Banco Central, como a Selic, como, por exemplo, a gente tem a taxa de redesconto, o Open Market, a gente tem várias outras além da Selic que o Banco Central determina. O que eles querem com isso? Ou acelerar o cavalo ou frear o cavalo. O que o Banco Central está fazendo com a taxa Selic lá em 15%? Frear o cavalo. Falando, cavalo, segura. Só que todo mundo está em cima desse mesmo cavalo. Enquanto isso, o governo federal está expandindo o gasto, mantendo um déficit aí estimado em 70 bilhões para o final do ano. Ou seja, ele está acelerando o cavalo. Então você tem de um lado alguém batendo no cavalo para ele correr, e você tem um cara segurando a rédea para ele não correr. E aí você tem essa trava onde a gente não sai. Então tirar talvez o Banco Central, falar o problema é o Banco Central, talvez você está desconsiderando também que o Banco Central está segurando o cavalo porque o governo federal está gastando mais do que pode. Teve recorde de arrecadação, ou seja, cobrou impostos recordes em outubro, novembro, ou outubro, setembro e agosto, e mesmo assim a gente continua tendo um prejuízo. Um país tendo um déficit é prejuízo, ou seja, a gente está gastando mais que a gente arrecada. Então, nessa figura de linguagem, nessa analogia, se a gente tira o cara que está freando o cavalo vai correr sem parar. E aí a gente vai ter um problema que é a inflação galopante. Olha, até ficou bonito agora. Igual a gente então, teve... Agora a analogia faz todo sentido. É isso. Todo sentido. Isso que vira analogia. Belo vocabulário. Então, Nil, tem que cuidar só para não apontar um dedo para um dos fatores, como o meu querido aqui, excelentíssimo também, Matheus Malheiros, disse que tem vários fatores aí, beleza? A economia se assemelha muito à medicina nesse ponto, porque a gente não tem um remédio para curar a economia. Então a gente não tem um remédio para inflação que vai dar um efeito único. Por exemplo, os contratos hoje, seu aluguel, seu financiamento do carro, ele é ajustado pelo IPCA, e a gente tenta controlar o IPCA por meio da Selic, que é um fator indireto. Por isso que a gente tem IPCA 5 e pouco e a Selic é 15. A gente já enfrenta um problema aí. Por quê? Poderia ser mais interessante a gente tentar controlar o aumento da base monetária por meio ali da industrialização, criar produtos para destinar esse dinheiro novo que está sendo criado, e assim a gente controlaria a inflação de um jeito de uma qualidade melhor, de uma maneira melhor. Só que quando a gente utiliza somente a Selic, a gente tem um efeito indireto, a gente tem que ficar expandindo e fica nesse decréscimo mais lento do que a Selic subiu. Então a Selic subia 1 ponto, e aí a partir do ano que vem a gente vai cortar 0,25, vai indo de pouquinho em pouquinho, 0,10, para... Bom, são as expectativas, né? Para final de 2000... Aqui no final do ano que a gente tá agora já teria cortado, se a gente estivesse falando ali quando a gente estava em abril e maio. É complexo. E aí as expectativas para 2026 são que a gente termine com a Selic a 12,50, ou seja, só 2,5 pontos percentuais abaixo. E aí já entra no porém daquela dualidade também. Quando a gente vai olhar o PIB, o crescimento do PIB, a gente tem lá o consumo, a gente tem os investimentos, a gente tem os gastos do governo e as exportações líquidas, que é o que a gente exporta, ou seja, o que a gente está ganhando dinheiro vendendo, e o que a gente importa. E aí a gente vê um PIB muito puxado pelos gastos do governo, os investimentos começaram a retomar posterior à pandemia, mais ou menos em 2024 e 2025, e o consumo ele voltou a acelerar, como a gente viu pelo IPCA. Só que aí a gente tem um peso muito grande em gastos do governo, e aí isso descompassa também um pouco daquela ideia da
aumento de qualidade da vida com o aumento da economia brasileira. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.